Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Na presença, mais uma noite do Senhor Jesus, na graça e no amor dele, nós sejamos cheios do perdão, da misericórdia dele, em nome de Jesus, e do sangue dele que tem poder, venha nos proteger de todo mal, toda cilada do inimigo. Vamos começar essa noite com louvor e adoração, depois a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor vou tentar, glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do grande rio da vida, claro como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não haverá nem dor, mas nem choro. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor,
Sempre escrevi, não haverá, mas vou te abrir, não haverá nenhum clamor, virei os olhos de Jesus e tocarei, sem busca fim. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar mais um louvor. Gente, Spaten, a cerveja que criou o estilo do Mick Harris. Beba com moderação. vamos continuar com louvor, aleluia. Depois passamos a palavra, glória a Deus. Eu vou abençoar. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixar-te de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Glória a Deus, aleluia. Glória, Espírito Santo. Fala no teu louvor, em toda adoração, na tua palavra e no teu Espírito. Glórias a Jesus. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, no lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Glória a Jesus.
Agora vamos à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a palavra, amados irmãos, palavra de Deus. Aleluia. Se encontra vamos abrir mais ou menos a nossa palavra. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Fala sobre um paralítico de Cafarnaum. Glória a Deus. Aleluia. Marcos, capítulo 2, versículo 1. No primeiro diz: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Que o Senhor Jesus estava na casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes ali a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente e em que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que havia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas fariseus estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo? Por que fala ele deste modo? Perguntaram. E isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? Senhor Jesus falou. E Jesus, percebendo logo, eles falaram, e Jesus percebeu logo por seu espírito que eles assim estavam arrazoando, e disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, filho, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, o paralítico, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos à porta, e de se admirarem todos e derem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Glória a Deus. Assim que a palavra de Deus, amados irmãos, fala de um paralítico, fala
de um homem que era paralítico, não podia andar há muito tempo, não havia andado. E tudo começou, ele havia andado com uma mulher, ele tinha uma parente, uma mulher. Um dia ela viu, ela conheceu ele pela cura, outra cura do leproso. Ela viu que ele tinha feito, o milagre que ele tinha feito dele. Então, quando Jesus chegou, foi à casa, quando Jesus viajou, foi para Cafarnaum. Depois de algum tempo, o Senhor Jesus foi para Cafarnaum. E entrando na casa, era a casa de Zebedeu e sua mulher, Salomé, estavam junto com os discípulos, chegaram junto na casa e foi aonde o Senhor Jesus começou o seu primeiro ministério, a pregar a palavra, a explicar e pregar a palavra a todos. Toda aquela multidão e foi se enchendo, muitas multidão, como a população, era a população daquela terra, daquela cidade, tudo ali ao redor estavam chegando, estavam ouvindo e chegando, vizinhanças estavam ouvindo e começaram a ouvir, a refletir no que ele tinha, no que ele falava, aliás. Porque alguns, para dizer a verdade, era interesse no que ele fazia, o Senhor Jesus. Outros, 3 pessoas tinham, era para julgar, como os escribas e os fariseus. E outros tipos de pessoa era verdadeiro, era pelo que ele era adorado. E assim existe na nossa vida 3 tipos de pessoas como para adorar a Deus, pelo que ele faz, pelo que ele tem, uns vão adorar, outros podem julgar até o Senhor Jesus, criticar, mas outros vão pela verdadeira adoração, pelo que ele é, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, de verdadeiro em espírito, aleluia, e graça e poder. Que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como diz que o Filho do Homem, ele veio para salvar os seus. Diz a palavra aqui também, e assim ele veio, salvou pela fé. Primeiramente foi pela fé dele, como ele disse também para eles, que a sua fé era linda, a fé dele foi linda, tão linda, que Jesus disse para ele, se admirou, aleluia, pela fé dele, indo pelo telhado. Então, quando eles chegaram, não puderam, porque viu a multidão e ele queria. Estava ali, apareceu então os discípulos, Maria Madalena também, vendo, e eles imploraram para ter um jeito de se encontrar com Jesus. Não desistiram. E essas tem que ser a fé, não desistir. Nunca devemos desistir daquilo que a gente quer no Senhor Jesus, principalmente na vida espiritual. As outras coisas vêm atrás, mas o que não pode faltar é nunca desista. O objetivo maior é o Senhor Jesus, é a vida com o Senhor Jesus, porque é isso que o Senhor quer, caminhada no amor dele, com o amor, no perdão e na graça dele, em comunhão, em união com ele, mas em comunhão em qualquer lugar, principalmente nas igrejas hoje, em comunhão, se vê vai muitos como comunhão. Por isso que algumas igrejas não estão indo para frente, porque comunhão
é verdadeiramente, é estar junto, é orar junto, é caminhar, evangelizar junto, estar disposto a tudo fazer junto. Não é só falar bonito, não é só falar, mas sim, aleluia, ter primeiro o meu coração voltado para Deus, para o amor dele, com ele, em espírito e em verdade, naquilo que ele, aleluia, há de fazer no futuro, na frente. Primeiro, ele quer que nós viemos entregar a ele, crer nele, ter fé. Como diz o Senhor, a palavra dele, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus dele, aleluia, as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim é o Senhor, assim é que ele quer que venhamos fazer, aleluia, seja numa cura, seja numa provação, alguma angústia, algum desânimo, nada é impossível. Se é por um problema, aleluia, na vida espiritual, se há alguma dificuldade porque tem algum problema, então é eu primeiro me entregar, porque para ele não há nada impossível, não há nada que dizer que ele não possa, porque tudo ele pode, basta eu crer. E se crer, nós cremos. Cada um, aquele que crê, tudo é possível para aquele que crê no Senhor Jesus, porque para ele não há nada impossível. E assim é questão de fé, porque primeiro é a nossa fé, assim como foi desse homem, muitos anos paralítico, como também aquela mulher, a fé daquela mulher pela fé hemorrágica, fluxo de sangue que há mais de 10, 12 anos, se eu não estou enganado, foi aos médicos e os médicos sempre diziam que não haveria jeito, que ela passaria pelo resto daquela vida daquele jeito. Mas pela fé dela, ela mesma dizia, não, eu tenho um Deus, conheci um Deus vivo, se eu apenas tocar nas vestes dele eu serei curada. Então essa é a fé. A fé é que não venhamos pensar negativo, mas positivo, com fé que tudo vai dar certo. Basta estarmos em oração, porque em primeiro lugar temos que estar em perseverança em oração e não desistir. Orar primeiro por si mesmo, para Deus fortalecer, porque primeiro vem da gente. Alguns querem curar, curar, já querem profetizar, como alguns profetas já querem profetizar, mas não é assim. Dizem por aí que profetas já querem profetizar, mas não é assim. Primeiro tem que ser por dentro, tem que ser de si mesmo. Desses que só falam de profecia, só falam, aleluia, de visão, de revelação, mas não tem uma vida com Deus, nada irá para frente. Diz o Senhor, a palavra dele mesmo diz, aleluia, ainda que eu fale, aleluia, em línguas, ainda que eu sapateie, aleluia, que eu coloque a mão no fogo, mas se eu não tiver amor, nada serei para Jesus. Por isso, em primeiro lugar, é o bom caráter, a sinceridade com ele, que se deve ter. E depois sim, aleluia, cheio do Espírito, ele libertando, ele purificando, limpando por dentro. E assim, aleluia, vai crescendo. Porque primeiro tenho que diminuir, para depois ele sim trabalhar. Ele que vai trabalhando, ele que vai guiando. Não é o homem que se guia. Diz o Senhor e também diz Paulo. Diz Paulo na palavra dele, aleluia. Na palavra de Deus, aleluia, que não é o homem, aleluia. Não é o homem que se urge, não é o homem, aleluia, que aumenta essa fé, que tem poder, mas é de Deus. A fé vem de Deus, o dom vem de Deus. Não é o homem que usa, que se enche de dom, mas é Deus, vem do alto. Porque é isso para que não se vanglorie, mas sim creia no Senhor.
E é assim a nossa vida com Deus, é assim a vida de todo ser humano, daquele que crê em Deus. É Deus quem dá, é Deus quem está no controle de tudo. Deus quem dá, aleluia, os dons, Deus quem dá, aleluia, aquilo que Ele quer para ser usado, e Ele quem escolhe os seus. Como Moisés, aleluia, Moisés achava até, aleluia, incapacitado, que não ia conseguir quando foi chamado, ele chamado, escolhido para resgatar o povo do Egito para Israel, o povo de Israel que estava há muitos anos também escravizado, do povo do Egito, escravizado do Egito. E assim Deus escolheu Moisés, capacitou ele e ele resgatou o povo, salvou o povo, foi levado para o deserto. E assim, aleluia, cada um Deus capacita. Se Ele escolheu, aquele que Ele escolheu, Ele capacita. Não há nada, aleluia, que possa ser difícil, que não conseguiremos. E assim, em nome de Jesus, é a nossa vida com Deus. Ele cura, Ele transforma por dentro a vida espiritual, aquilo que está paralisado, aquilo que está parado na sua vida, que acha, aleluia, que não vai dar, achamos que não vai dar certo, que vai ficar parado, não vai. Basta crer, basta você crer em nome de Jesus, que Ele está no controle, Ele vai restaurar para o lugar, Ele vai restaurar a vida, transformar almas. Por isso é que devemos estar em união com Deus, em amor, em harmonia no Espírito Santo, na palavra dEle, como Ele quer, em nome de Jesus. É assim que Deus quer trabalhar. Por isso, aleluia, e assim, por isso como foi com esse homem, ele desceu, amarraram uma corda nele, numa cadeira, tipo cadeira, aleluia, cadeira de rodas, mas foi uma cadeira numa corda, quebraram a telha e desceram ele. Quando desceram, lá estava o Senhor Jesus, pregando, e viu ele a fé e disse para ele: a sua fé é linda. E quando ele desceu, ele disse para ele, o Senhor Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Por isso é que Deus quer também nos perdoar, porque Ele viu o coração dele aberto, Ele viu o coração dele atrito com a fé dele que ele tinha, que ele disse que era linda o Senhor Jesus para ele, e assim ele curou. Por isso é que Deus quer que a gente venha ter o coração voltado primeiramente para Ele, não um coração duro. Por isso muitos hoje alguns estão brincando de igreja, brincando de ir à igreja, mas ainda não tem um coração voltado. E até na igreja às vezes, uns estão lá achando que a obra vai salvar, mas a obra não salva. O que salva é o meu coração para o Senhor Jesus. O que vai salvar é o meu coração, disposto para o amor de Deus, a sinceridade, em amar, em perdoar, em me humilhar a Ele, me entregar a Ele, saber que sou dependente dEle, do Senhor Jesus. Por isso, está chegando a hora, tudo que está acontecendo, aleluia, em políticas, em coisas, aleluia, nesse mundo, espírito maligno trabalhando, um trabalho maligno, tudo isso é sinais da volta do Senhor Jesus. Não há motivos também para se assustar, e sim de fé, porque a palavra dele vai se cumprir, tudo irá passar, tudo o que está acontecendo vai passando, mas o Senhor Jesus, a palavra dele, vai se cumprir na nossa vida e para sempre, que Ele é eterno,
ilha eterna, as coisas daqui não. Como o Senhor Jesus disse, aleluia, buscai o reino dos céus e não das coisas daqui. Ele disse até para os fariseus, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Nós temos que ser com ele. Nós somos lá de cima. Por isso, aquele que não buscar, aquele que não estiver firme, corre risco de ser aquele baixo. Por isso, vigiai e orai. O Senhor Jesus disse, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, que é o Senhor Jesus. Na presença, na graça dele, como esse homem foi, aleluia, e descendo ele, e assim o Senhor Jesus perdoou ele e curou, e ele se levantou, e toda a multidão se admiraram, dizendo, até para o Senhor Jesus, viva o Mestre, dizendo ao Senhor Jesus pelo que ele tinha feito, pelo milagre. Mas ali era o poder de Deus sendo revelado, era o poder de Deus que estava sendo usado. E não era motivo de ser vangloriado, mas sim, aleluia, pela fé. Era para que todos crerem que só Ele cura, só Ele salva, o Senhor Jesus. Não é homem que salva, não é homem que cura, que transforma outro. Sim, ele tem autoridade de Deus, ele pode fazer, aleluia, orar, mas tudo vem de Deus, tudo é Deus que está curando, é Deus que está transformando, sendo usado, assim como Pedro, aleluia, quando ele disse para o coxo que estava na porta do templo, quando eles iam orar, ele queria entrar o coxo, mas não podia, porque estava, aleluia, uma enfermidade na perna, enfermidade no corpo, e disse, quando chegou com Pedro, disse, poderia me ajudar com esmolas? Eu ainda não consigo sair daqui. Pedro então disse para ele, eu não tenho esmola, o que tu pede, mas eu tenho aquele, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Então ele orou, Pedro orou, falou do Senhor Jesus para ele, e ele se levantou com alegria, com aquele pulo de alegria, de felicidade, glorificando e adorando em louvor o Senhor Jesus. Todos se admiraram, que viram que era aquele que estava lá, sentado na porta do templo. E assim, aleluia,